Livro Samuel Morris, capítulo 4. O segredo de uma autêntica liderança democrática. A morte prematura de Samuel Morris deixou ainda outros frutos. Como ele nunca atingiu a idade madura, era a semelhança do jovem de que fala o poeta Keats no Vaso Grego, eternamente jovem, eternamente belo. E ele sempre será um modelo para a juventude na fase preparatória da vida. Assim é que ainda hoje ele inspira mais os moços do que as pessoas maduras. O jovem vê em sua vida, e mais ainda em sua morte, um exemplo da mais elevada forma de liderança. Samuel não chegou nem a completar 21 anos e, depois que saiu da selva, viveu apenas cerca de 5 anos. Contudo, nesse curto período de tempo, seu nome se tornou conhecido no mundo todo. O relato de sua vida já foi trazido para 5 línguas. E existem poucos líderes religiosos, se é que existe algum, que tenham exercido uma influência maior que a dele na obra missionária das diversas denominações. Mas tudo isso é apenas uma pequena fração da amplitude de sua influência espiritual. Um grande líder não é aquele que conquista muitos seguidores. Pelo contrário, tais pessoas, às vezes, constituem uma ameaça às instituições democráticas. Podem tornar-se demagogos, ditadores, incitadores de insurreições. O grande líder é aquele que produz outros líderes. Para que a democracia seja preservada, é necessário que a tocha da liderança seja passada de uma geração a outra. É a marcha de fé atravessando as eras. O líder verdadeiramente democrático é aquele que possui a humildade e a fraternidade que levam outros a se afirmarem e a se fortalecerem para tomar o lugar dele quando ele já não existir mais. É desse tipo de liderança que estamos precisando. E Samuel nos dá um grande exemplo dela. Uma ilustração será suficiente para demonstrar como seu poder espiritual gerou em outras pessoas o mesmo poder de liderança. Já relatamos como ele conseguiu a conversão de um ateu militante. Agora vamos à sequência da história. Certa ocasião, depois que esse ateu havia se tornado pregador, encontrou-se com um antigo conhecido ateu, que era tão combatível quanto ele o fora. Imediatamente ocorreu um conflito de ideias e a discussão tornou-se exaltada. Em dado momento, o pregador disse alguma coisa que deixou o antagonista bastante irritado. E este lhe deu um murro. O pastor caiu ao chão, inconsciente. Quando voltou a si, sentiu muita raiva. Seu agressor estava de pé diante dele, exultante. De repente, o moço lembrou-se de Samuel Morris, que recebera um murro do capitão do navio e também ficara caído, desacordado. Então pensou consigo: se Samuel Morris pôde perdoar aquele capitão cruel e conseguir a salvação dele, por que não posso fazer o mesmo com esse homem? E na mesma hora sua raiva se dissipou. Ajoelhou-se e se pôs a orar por seu inimigo. Enquanto ele ainda orava, o ateu ajoelhou-se ao lado dele, abraçou-o, limpou o sangue que escorria do seu rosto e lhe pediu perdão. Logo em seguida, ele também orava a Deus, pedindo perdão dos pecados.
foi uma entrega completa. Tempos depois, o amigo, então bispo, o batizou e ele se tornou um membro ativo da igreja. Fora assim que Samuel Morris influenciara a vida de outro homem, que passou a ter o mesmo amor e poder espiritual que ele. E por sua vez influenciou outros, comunicando-lhes o mesmo espírito cristão, que depois também se tornaram ganhadores de outros. Este país precisa de mais crentes assim, abnegados, que saibam multiplicar sua eficiência no trabalho com esse tipo de atitude e que saibam estender sua influência até o futuro, quando não mais estiverem presentes na Terra. A cura do complexo de inferioridade. A vida de Samuel constitui um incentivo dos mais fortes para os jovens de hoje, no sentido de que desenvolvam sua capacidade de liderança. Mesmo sobre condições adversas, tais como pobreza, cor e raça, e ele foi a melhor prova nos tempos atuais de que o Espírito de Deus pode transformar até a pessoa menos dotada em um crente cheio de poder e amor. O mesmo pode acontecer a qualquer jovem hoje, mesmo que tenha algum motivo para ter complexo de inferioridade. Vejamos se Samuel possuía alguma qualidade meramente humana, a que se pode atribuir a forte e profunda influência que ele exercia sobre indivíduos de todas as raças e camadas sociais. Ele pertencia à raça negra, que é objeto de tantos preconceitos hostis. Era de baixa estatura e de feia aparência. Não tinha um centavo. Era iletrado e inculto. Embora falasse inglês inteligivelmente, não possuía um domínio da língua em termos de eloquência, de forma a poder dominar plateias com esse tipo de fascínio. Numa época de grande difusão da literatura, ele não deixou nada escrito para divulgar suas ideias. Não era sustentado por nenhuma organização. Não recebia sustento nem mesmo de seus familiares, já que era um fugitivo de sua terra e de sua gente. Nas características acima citadas, não há nenhuma que pudesse fazer dele um grande ganhador de almas. E, no entanto, aquele jovem humilde, sem riqueza, sem lar, fazia com que, em sua presença, todas as pessoas inclinassem a cabeça. Fossem eles rudes marinheiros, bispo da igreja, nativos da selva ou professores universitários. Só Deus pode realizar um milagre desses. Portanto, qualquer jovem crente pode possuir e exercitar este poder espiritual. E não apenas pode, como é seu dever possuí-lo. E nesse dom do Espírito Santo está o segredo do exercício de uma poderosa liderança espiritual, que qualquer jovem pode possuir, bastando apenas que estenda a mão da fé para ele. A evidência incontestável do poder de Deus. E por último, a vida de Samuel Morris não apenas serve de incentivo para os jovens que aspiram a exercer uma poderosa influência espiritual em outros, mas também constitui em si mesma evidência do poder de Deus, favorecendo assim o fortalecimento da fé no Senhor. Nessa nossa era de mentalidade científica, o mundo acadêmico sempre exige, com justa razão, que toda crença seja apoiada em fatos. A verdadeira religião não se baseia numa fé cega,
como pensam alguns, mas numa fé racional que se apoia em evidências tangíveis, lógicas e históricas, como as que servem de base para qualquer ciência moderna. Quando Samuel era vivo, já era difícil explicar racionalmente os acontecimentos relacionados com sua grande influência espiritual, já que ele não possuía atrativos pessoais nem outros atributos favoráveis. A única explicação plausível era a capacitação divina, e sua morte prematura torna essa evidência ainda mais incontestável. Enquanto ele era vivo, os céticos mais renitentes podiam sempre atribuir as reações daqueles que recebiam a influência do anjo de ébano a algum tipo de magnetismo pessoal ou uma força emocional humana existente em sua personalidade. Aliás, os cientistas já concluíram que, mesmo ao lidarem com objetos físicos, é impossível obter-se uma prova que possa ser considerada absolutamente exata. Sempre pode existir, num tubo de ensaio de um laboratório, algum elemento microscópico que passe despercebido e que venha interferir nos resultados do experimento. Mas aquele outro anjo negro, a morte, eliminou todas as possibilidades de erro nesse caso. Se alguém quisesse invocar o magnetismo físico ou influência emocional ou qualquer outro fator humano para explicar o poder de Samuel Morris, pois a personalidade humana deixa de existir após a morte e sepultamento. E, no entanto, a influência do jovem africano não perdeu sua força, nem se modificou em nada após o seu falecimento. O elemento divino que havia nele, o eterno Espírito de Deus, continuou a realizar sua obra e ministério com o mesmo poder. Eis aí, então, uma prova decisiva de que o Espírito de Deus dava vida ao seu espírito enquanto era vivo. Prova essa mais conclusiva do que a de qualquer teste de laboratório, por mais preciso e mais comprovado que seja. Napoleão disse certa vez que Jesus Cristo era melhor líder que ele, pois ele mesmo só poderia ter o controle de seus exércitos enquanto fosse vivo e estivesse presente entre eles. Mas os exércitos de seguidores de Cristo mantinham-se leais a ele e continuavam a aumentar sempre, mesmo depois de passados vários séculos da morte de seu capitão. Somente um Salvador divino pode sobreviver a uma crucificação, e somente um discípulo guiado por Deus pode continuar a dar frutos cada vez mais abundantemente depois que nem sua presença física nem sua capacidade humana existirem mais. E Samuel Morris passa nesse teste. A morte de seu corpo físico só serviu para perpetuar e engrandecer a obra do Espírito Santo, com quem ele gozou íntima comunhão. Mesmo depois de morto, ainda fala. Os fatos que oferecem prova incontestável de que a influência espiritual de Samuel Morris continuou a operar por intermédio do Espírito Santo não são meros casos isolados. Todos os contatos que ele teve com outras pessoas em todas as partes aonde foi deram frutos ainda por muitos e muitos anos após o término de sua vida terrena. Como já mencionamos, logo em seguida à sua morte súbita, 3 estudantes da Universidade Taylor se apresentaram para tomar o lugar dele como missionários na África.
Os mais céticos, talvez, queiram atribuir isso a uma mera reação emocional provocada por seu falecimento. Mas o fato é que a influência dele produziu esse mesmo tipo de reação durante várias décadas. Mais recentemente, em apenas um ano, 7 alunos, mais do dobro do primeiro grupo, partiram para a África. E estes também, da mesma forma que os 3 iniciais, tomaram essa atitude por efeito da influência espiritual de Samuel, visto que antes da passagem dele pela Universidade Taylor, essa escola era como qualquer outra faculdade, sem objetivos missionários, nem visão da obra. E esses 7 a que nos referimos são apenas alguns dos muitos frutos resultantes da poderosa influência de Samuel. Em anos anteriores, por causa do exemplo dele, muitos outros se sentiram impelidos a seguir para aquele continente e ali servir a Deus como professores ou pregadores. Alguns deles deram a vida nesse trabalho e atualmente estão sepultados em solo africano. E hoje existe na África um instituto bíblico com o nome da Universidade Taylor. E tudo isso é apenas uma parcela da sua profunda e sempre crescente influência que ainda continua a se fazer sentir, passados muitos anos de sua partida. A Universidade Taylor tornou-se uma escola para preparação de missionários e professores crentes que hoje se dirigem para os 4 cantos da terra e realizam uma grande obra missionária, maior do que a que Samuel havia imaginado. Mas existem ainda outras provas decisivas de que o poder de Deus operava em sua vida. Grande parte de sua influência continuou a existir mesmo sem a interferência de agentes humanos ou de livros. O novo espírito que ele infundira na tripulação do navio em que viajara para chegar à América, por exemplo, não fora uma transformação passageira. Anos depois, o capitão do navio foi a Nova York e ali procurou Stephen Merritt. Quando este lhe comunicou que o jovem havia partido para a glória antes de completar 21 anos, o velho capitão ficou tão abalado que, por alguns instantes, não conseguiu dizer nada. Depois, contou que grande parte da tripulação ainda estava trabalhando com ele e todos aguardavam ansiosamente que ele voltasse com notícias de seu pregador e herói. Disse que Samuel fora a primeira pessoa a fazer uma oração em voz alta no seu navio. E deu testemunho da maravilhosa influência que ele exercera sobre aquele grupo tão heterogêneo de homens embrutecidos. O resultado foi que a tripulação passou a se relacionar mais como uma família. Os ensinamentos de Samuel tinham trazido benefícios duradouros para o navio. O próprio reverendo Merritt também fora muito abençoado na sua convivência com o jovem negro, quando este ainda falava mal o inglês. O rapaz passou apenas uma semana com ele em Nova York, mas a grande fé daquele anjo de ébano continuou a operar milagres na obra desse pastor enquanto viveu. Depois da partida de Samuel, Merritt começou a visitar asilos de loucos para orar por eles, e muitos recuperaram o juízo. Ia também a hospitais onde intercedia pelos enfermos, e muitos foram curados. E até o fim de seu ministério, ele ganhou para Cristo cerca de 10.000 pessoas.
A breve ida de Samuel à escola dominical da Rua Jane também deu seus frutos permanentes. O grupo missionário que se formara espontaneamente no dia em que ele foi lá continuou a operar, abençoando a muitos. Poucos meses depois, já se haviam acrescentado a ele 1.000 novos membros. Por intermédio dessa associação, a influência benéfica de Samuel Morris estendeu-se a inúmeras almas necessitadas do amor de Deus. A Igreja Metodista Episcopal Africana, que Samuel fora visitar em Fort Wayne, também foi abençoada. A bênção que ela recebeu no momento em que ele orou no púlpito não foi apenas uma rajada de comoção emocional. O poder espiritual sentido naquele instante operou transformações profundas. Nos meses seguintes, a igreja recebeu muitos membros novos. E algum tempo depois puderam construir um templo novo de alvenaria. O Fundo de Fé Samuel Morris também continuou a existir durante muito tempo após a morte do rapaz, atingindo plenamente seus elevados objetivos. 3 anos depois, o dinheiro levantado já era o suficiente para sustentar cerca de 6 jovens que se preparavam para a obra missionária. De início, as doações chegavam de diversas partes dos Estados Unidos, mas depois vinham até do exterior. Certa ocasião, no período de poucos meses, o fundo recebeu mais de $20.000 de ofertas. E depois de passados mais de 45 anos, ainda continuam a chegar contribuições, embora não se fizessem solicitações nesse sentido. É difícil acreditar que uma universidade americana para estudantes brancos pudesse homenagear um jovem negro tão pobre, dando o nome dele a uma de suas dependências. Mas isso aconteceu na Universidade Taylor. A influência de Samuel Morris nessa escola foi tão decisiva que todos acham natural e necessária a existência do Salão Memorial de Fé Samuel Morris no campus da escola. E esse constante interesse em homenagear Samuel Morris não ficou restrito à universidade. O povo da cidade de Fort Wayne, tendo como porta-voz as autoridades locais, recomendou que se desse a um novo projeto habitacional em construção sob a supervisão do Departamento Habitacional dos Estados Unidos, o nome de Vila Samuel Morris. Desse modo, a influência do jovem africano continuará a ser inspiração e uma bênção para as famílias de baixa renda durante muitos anos. E hoje, graças a essa permanente influência da vida cheia do espírito que esse jovem teve, milhões de leigos têm sentido o forte desafio de sua fé inesquecível. E sabemos que muitos outros milhões também o sentirão. Esse tipo de vida vitoriosa e, mais ainda, essa morte vitoriosa prefiguram a imortalidade de que Jesus fala quando afirma o seguinte: quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Epílogo. Outras maiores fará. Recentemente ocorreu um fato que veio comprovar o mais admirável dos milagres registrados nas páginas anteriores. Sabemos que muitos de nossos leitores, inclusive muitos que são crentes, acreditam erradamente que a época dos milagres já passou. Não compreendem que o mensageiro divino, o Espírito Santo, não abandonou o mundo, mas ainda está aqui,
operando diariamente, conduzindo os destinos dos homens e das nações. Não há dúvida de que, dos milagres relacionados com a pessoa de Samuel Morse, o mais difícil de acreditar é o da luz misteriosa que cegou momentaneamente os captores de Cabul e depois conduziu o rapaz pela selva durante a noite até que chegasse a algum lugar seguro. Todos os que narraram sua história anteriormente evitaram citar essa maravilha da graça divina, temendo ser recebidos com incredulidade pelos leitores, pois não possuíam uma explicação ortodoxa para o caso. Mas ocorreu um caso semelhante que foi registrado e confirmado por um missionário da China, de nome F.R. Burroughs. Havia um jovem chinês de nome Jing Hua, que, como Cabul, também era o filho mais velho e, da mesma forma, foi levado como refém por um bando que tinha o costume de torturar suas vítimas com o objetivo de arrancar resgates de seus familiares. E Jing Hua estava amarrado com cordas, cercado por seus captores, quando, de repente, uma luz dourada brilhou sobre ele. O rapaz percebeu que ela vinha do céu. Por iluminação dela, ele conseguiu desamarrar as cordas e fugir do local. Mas onde se encontrava? Não sabia que direção deveria seguir. Estava muito escuro e ele sabia que seus algozes o tinham levado para muito longe de casa, seguindo trilhas pouco usadas. Então, aquela luz amiga transformou-se num longo facho de claridade, iluminando o caminho à sua frente. Passo a passo, ela o conduziu direto à casa de sua família, e assim foi salvo. Dessa forma, a milagrosa salvação de Cabul se repetiu com esse jovem em todos os seus detalhes básicos. Gostaria de dizer aos céticos que a razão de acharmos que hoje em dia não ocorrem mais milagres, nem físicos, nem espirituais, é que nossa geração não possui a fé absoluta e decidida de um Samuel Morse, que é a condição básica para que se cumpra a promessa de realizarmos obras maiores, com o advento do Espírito Santo. Como explica o Dr. Haidt, a maioria das pessoas afastou-se demais da fé simples, própria de uma criança, e Deus não pode realizar muitas obras poderosas em nós por causa da nossa incredulidade. Aos líderes do futuro. Mas, seja qual for a ideia que se tenha dos milagres narrados nesse livro, o fato é que o principal evento da vida de Samuel Morse pode se repetir para qualquer um que nos lê. Não é preciso que uma pessoa esteja jogada sobre uma forquilha na África para que brilhe sobre ela a luz do céu e a capacite para a obra de Deus. É necessário apenas que reconheça que sem Deus está perdida e que receba a graça e o poder divinos. E hoje, mais que nunca, é fácil reconhecer a necessidade que o homem tem de Deus, já que o poder do mal triunfa sobre todos os povos. As soluções humanas para os males do mundo fracassaram, e isso nos deixa sem outra opção, senão a de buscar uma transformação total da natureza humana. A poderosa influência espiritual de Samuel Morse constitui um exemplo inspirador tanto para os jovens como para os mais velhos.
Contudo, o fato de ele ter sido um jovem de fé brilhante e de realizações notáveis leva-nos a dirigir esta biografia especialmente aos jovens que hoje se preparam para assumir posições de liderança em nosso país. É claro que nem todos serão pastores e missionários, nem todos se dedicarão ao serviço religioso. Mas um dos aspectos mais notáveis da vida de Samuel é justamente o fato de ele ter exercido sua admirável influência espiritual sempre sobre o pano de fundo de uma ocupação secular. Ele transmitiu as mais ricas bênçãos de Deus àqueles que se acercavam dele, sempre num contexto de trabalho. Em plantações de café, como pintor de paredes, cabineiro do navio e depois como aluno de faculdade, onde tinha que estudar mais que os colegas para se atualizar, enquanto os outros dispunham de mais tempo de folga. Qualquer jovem tem as mesmas oportunidades de servir a Deus junto às pessoas com que entra em contato diariamente. Além disso, o mesmo zelo espiritual que demonstrava ao entregar uma mensagem marcava suas tarefas diárias, como, por exemplo, a arrumação do camarote do capitão. E hoje estamos muito precisados de crentes que revelem essa mesma postura prática. Os tempos difíceis que vivemos são apenas a fornalha que irá provar e purificar o ouro da verdadeira liderança cristã e que finalmente surgirá triunfante. A evangelização do mundo e a paz mundial dependem de nossos líderes que possuam a plenitude do poder de Deus, fruto de uma consagração total e do exercício de uma fé genuína como a de Samuel Morris. Onde estão os Samuel Morris de hoje? Está na hora de surgirem outros homens capazes de realizar os mesmos milagres. Lindley Baldwin.